né? Vamos lá. Então, é o seguinte, lá no cálculo 2, repetindo, quando você aprendeu a integral unidimensional, numa única variável, você calculava, por exemplo, o deslocamento de uma partícula ao longo do eixo x, era um trabalho. E esse trabalho era calculado pela integral de AB de f de x dx. Trabalho que a gente chama de W. O que nós estamos querendo agora é calcular o movimento, deslocamento, na verdade, né, no espaço. Então, esse trabalho no espaço, para mover um objeto de um ponto a um outro, de um ponto P até um ponto Q, então é um trabalho, né? Esse trabalho a gente vai chamar de W, e W nada mais é do que F vezes D, onde D é o vetor deslocamento. E F é a função que vai ser dada na forma vetorial. Então, a grande diferença da integral de linha para campos vetoriais em relação ao que vocês viram a semana passada é que a função vem na forma vetorial, entendeu? E a curva também, na verdade, as duas estão na forma vetorial, né? Mas a gente vai parametrizar do mesmo jeito e tal. Então, o que é que nós queremos calcular agora? Nós queremos calcular o seguinte, o trabalho exercido por uma força para mover uma partícula ao longo de uma curva C. Por isso que é integral de linha, né? Então, esse trabalho vai ser exatamente essa integral. Agora, vamos ver como é que vai, como nós vamos chegar até essa integral, né? Então, imagina o seguinte, aqui à esquerda eu tenho um plano XY, né, bidimensional. E aqui à direita eu um plano XYZ, tridimensional. Bom, aqui eu tenho um parâmetro T. E lá em cima na curva eu tenho a projeção, né, de um intervalozinho aqui, TI menos 1 até TI, até um PI menos 1 até PI. Então eu tenho subarcos. Então eu tenho N subarcos, né? A soma desses N subarcos aqui é que vai me dar essa curva inteira. Aqui no espaço, a mesma coisa. A grande diferença é que aqui eu tenho um vetor que dá a direção desse deslocamento, que é um vetor chamado vetor unitário, né? Vamos ver um pouco mais à frente. E que vocês aprenderam, o vetor unitário é o versor, né? É um vetor dividido pelo seu módulo, é um versor, tá? Então, vamos ver aqui mais à frente. Ó, então, se eu escolher um ponto qualquer lá do espaço, um P de XY, IZI, né? Aí eu vou ter lá o iésimo subarco, quer dizer, para um arco qualquer. Ele corresponde ao parâmetro TI, né? Seria esse vetor ali, tá? Aquele ponto T de XY, Z, T de X, Y e Z. O ΔS, que é o deslocamento, se ele é muito pequeno, o movimento da partícula de PI1 para PI, ou seja, desse ponto aqui, desse ponto para esse, desse ponto para esse, a mesma coisa aqui desse ponto para esse, o deslocamento da partícula, né, ele é aproximadamente, quer dizer, na verdade, ele ocorre aproximadamente na direção do vetor tangente, que ele é tão pequeno, ele vai na mesma direção do vetor tangente. E esse vetor tangente é um vetor unitário. O que é um vetor unitário? Isso é um vetor que é ele dividido pelo seu módulo, é o versor, que nós já usamos esse ano, agora, no cálculo 3, e vocês começaram a usar no cálculo em GA, aprenderam em GA, né? O versor. Por quê? Porque o versor é o seguinte, ele mantém as mesmas características do vetor original, né? Mesmo sentido e direção. O que ele muda é o módulo, aí ele passa a ter módulo 1. Então, ele não altera cálculos, determinados cálculos. Por isso, a engenharia trabalha muito com esse vetor unitário. Então, o trabalho, essa força F, nada mais é do que F de XYZ vezes, né? Delta SI vezes T de TI. Aí, mudando a ordem aqui, na verdade, o delta de SI aqui, né, o delta SI, na verdade, é o deslocamento, né? O deslocamento em cada subarco. E aqui é o vetor unitário, né? E aqui é a função, mas que função? É a função que representa o campo vetorial. Claro que, na verdade, eu vou pegar a curva e vou substituir na função, uma forma parametrizada, né? Então, o trabalho, na verdade, essa somatória, pessoal, essa somatória, né, esse limite dessa soma, no fundo, de ir valendo 1 até n desse produto. O que nós vamos fazer mais à frente é eliminar esse delta SI, escrever de uma forma mais simples, relacionado à função, né, e à curva. E aqui é o vetor unitário. Vamos ver na dedução da fórmula, ele vai desaparecer também. Vai acabar desaparecendo? Vai. Vamos ver, né? Vetor tangente unitário.
que dá a direção do deslocamento lá da partícula naquele trecho. Ó, o que acontece aí? Então, podemos até, inclusive, já enunciar uma definição, né? Esse trabalho W é integral sobre uma curva C, de f dxyz vezes t dxyz vezes ds, né? Onde isto aqui é o vetor unitário e isso aqui é o deslocamento da partícula, né? É o ds. Bom, mas acontece o seguinte, como isso aqui é um vetor unitário, então nada mais é do que R' de t sobre o módulo de R' de t. Isso é um vetor unitário, né? Já que o R é dado na sua forma vetorial. Então, o que é que vai acontecer? Né? O T de T, o R' de T, sobre o seu módulo. E o ds, na verdade, quem é o ds? Que é o deslocamento R' de T dt. Então, significa o seguinte, que quando eu faço essa substituição aqui, esse módulo de R' de T dt desaparece. Esse é cancelado com esse. Sobra somente esse. E nós já temos a fórmula para cálculo da integral. Integral definida de AB, de f de R de t, vezes R' de t dt. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é a função, é a curva parametrizada substituída na função, vocês já faziam isso na escalada, vezes R' de t, vezes ela parametrizada, né? A derivada dela parametrizada, da curva. Detalhe, né? Isso é um produto escalar, porque essas funções vêm na forma vetorial. Então, aqui eu vou ter um vetor, aqui um vetor. Pode ser no plano, pode ser no espaço, né? Mas eu vou fazer um produto escalar, ou seja, acaba sendo mais simples que a gente fez a aula passada, né? Claro que a integral vai variar de acordo com a função e tudo mais, mas é um produto escalar, né? Vamos ver aqui. Vamos ver formalizar o conceito teórico, né? Então, a definição fica assim, seja F um campo vetorial contínuo, definido sobre uma curva C, lisa, né? Dada pela função vetorial um R de t, onde esse t é o parâmetro, que varia de A a B, por isso que a integral é definida de A a B. Né? Então, a integral de linha de f ao longo de C é dada exatamente por isso. Vocês vão encontrar notações assim, f dr, que nada mais é do que a integral de A até B, f de R de t vezes R' de t dt. Tá? Ou seja, é isso aqui, é a curva parametrizada substituída na função, vezes a derivada da curva parametrizada, a integral de A a B desse produto. Essa é a fórmula que a gente vai usar, né? E aqui embaixo eu escrevi exatamente isso que eu acabei de falar, né? Aqui é a curva parametrizada substituída na função, e aqui é a derivada da curva parametrizada. Pronto, vamos lá. Vamos pegar um exemplo no plano para começar, né? Quando eu falo no plano, eu falo nos eixos coordenados xy, né? Determina o trabalho feito pelo campo de força F xy, x ao quadrado y menos xyj, ao se mover uma partícula ao longo de um quarto de círculo, né? Bom, esse quarto de círculo está onde exatamente? Está de 0 a π sobre 2. Primeiro quadrante, pessoal, tá? De 0 a π sobre 2, primeiro quadrante. A curva já está parametrizada, mas ambas estão na forma vetorial. Tem o I aqui, tem o J aqui. Tem o I aqui, tem o J aqui, né? Bom, eu vou escrever isso, já tirando o I e J, posso escrever em forma de paraordenado, se eu quiser, né? Então, o R de T, o que é que ele é? O X é o cosseno T e o Y é o seno T, né? Perfeito. E o f de R de t é substituir a função, a curva que já está parametrizada na função. Ou seja, cosseno t no lugar de x, então fica cosseno ao quadrado t. E seno t no lugar do y, aqui é x vezes y, então fica cosseno t, seno t. Né? Aqui, ó, produto, cosseno, seno. Perfeito. Então, eu já substituí na função a curva parametrizada. E aqui, Bruno, não é, aqui eu calculei as derivadas. Derivada de cosseno, quanto dá? Menos seno. Derivada de seno, cosseno. Pronto, calculei, pronto. Calculei, pessoal, outra fórmula, né? Lembrando que na fórmula são vetores. Então, convém você colocar naquela linguagem mais simples que você está acostumado, paraordenado, que você vai fazer um produto escalar. Então, aqui é a função. Em paraordenada é cosseno ao quadrado t, vírgula, menos cosseno seno. Aqui, ó, paraordenado. Vezes
já que eu estou no plano, vezes menos seno t, vírgula cosseno t, em forma de paraordenada. Produto escalar, x com x, y com y. Não esqueçam disso, né? Cuidado aí de se atrapalhar. Isso não é distributivo, isso é produto escalar. Ou seja, cosseno ao quadrado t vezes menos seno t. É menos cosseno ao quadrado seno t. E aqui, professor, a mesma coisa, vai dar menos cosseno ao quadrado seno t. Em outras palavras, pessoal, soma as duas parcelas, o que é que dá? Menos 2 cosseno ao quadrado seno t dt. Entendeu? É, igual, duas parcelas iguais, somei, né? Tá, e agora? E agora é o seguinte, vamos calcular essa integral, né? Então, o nosso trabalho maior, na verdade, é calcular as integrais. Eu reescrevi ela aqui em cima, tá? Esse menos 2 é uma constante, eu trouxe ele aqui para fora. Menos 2, né? Integral de cosseno ao quadrado t, seno t dt. Vamos calcular essa integral separadamente por substituição. Vamos chamá-la de u, o cosseno de u, desculpa, cosseno de u. Então, fica cosseno t igual a u. Então, du é menos seno t dt, né? Que é a derivada. Eu vou deixar o seno positivo, já que ele é positivo aqui. Seno t dt é menos du. Menos du, perfeito. Tá. Bom, então, lá na integral fica menos duas vezes, né? No lugar do cosseno entrou u, ficou u ao quadrado, vezes menos du. Esse menos com esse menos fica mais. A integral de u ao quadrado é u a terceira sobre 3, então fica 2u a terceira sobre 3. Ou seja, se eu chamei o cosseno de u, né? Então fica 2 cosseno ao cubo sobre 3, está aqui. Agora vamos, de fato, calcular aí o valor numérico, né? 2 cosseno ao cubo de t sobre 3 e 0 a t sobre 2, né? O que é que dá isso aqui? Bom, eu sei que cosseno de π sobre 2 é 0, porque isso aqui é integral definida de 0 a π sobre 2. Então, vai ser f de π sobre 2 menos f de 0. Eu sei que o cosseno de π sobre 2 dá 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, na verdade, fica 1, só que fica menos, né? Porque fica f de b menos f de a. Então, fica cosseno de 0 é 1, ao cubo fica 1. 2 terços, menos 2 terços, né? Menos 2 terços. É isso aí, menos 2 terços, tá? Porque é exatamente f de π sobre 2 menos f de 0. Por isso que deu negativo, né? Bom, agora vamos lá. Exemplo 2, né? Calcula a integral de linha em f de r, onde f de x z, agora no espaço, certo, pessoal? No espaço, e eu peguei também uma reta para a gente parametrizar e tudo mais, né? A função é 2xzi mais yz ao quadrado j mais 3xyk, né? Lembrando que função vetorial na base de ortonormal, né? Por isso que é ijk. E a curva é a reta que une esse ponto A e esse ponto B. Ora, uma reta, ela contém um ponto e tem a direção de um vetor. Então, ponto A, vetor AB. O que é AB? B é B menos A, né? Então, eu já fiz aqui a conta. Como o A era a origem, então vai dar o próprio ponto B, quer dizer, as coordenadas do vetor é igual às coordenadas do ponto. E isso acontece sempre quando você está se referindo à origem do sistema, né? Que é o 0, 0, 0. Se tratando de uma reta, o t vai variar de 0 a 1. Então, aqui está a reta, pessoal, na forma vetorial, né? E aqui já está ela parametrizada. Ou seja, aqui vai dar t, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Pronto. Aí eu sei que eu vou ter que pegar ela na forma parametrizada, a curva, e substituir na função, né? Primeiro, então vamos lá. Aqui fica 2xz. O x é t, o z é t. Então, aqui embaixo, 2 vezes t vezes i, que é o f de r de t. Mais, aqui é yz ao quadrado. Acontece que o y, ele é 0. Então, se tem y aqui e tem y aqui, os dois vão zerar, já que é um produto, né? Então, na verdade, eu vou ter 0 aqui para o j e vou ter 0 aqui para o k. Então, vai ficar 2ti ao quadrado. Mais, né? Mais, aqui é 0, 0. Em forma vetorial, em forma de terna ordenada, 2t ao quadrado, 0 e 0.
que é assim que a gente vai pôr na integral para evitar trabalho, né? E a derivada da curva parametrizada da curva. Derivada de t dá 1, derivada de 0 dá 0, derivada de t dá 1. Né? Ou seja, é que vai acontecer aí. Vamos lá, agora então vamos para a integral direto. Isso aqui vezes isso na integral, né? Ou seja, ó, vetor, terna ordenada, né? 2t ao quadrado, 0, 0. E 1, 0, 0, 1. Aí eu faço o produto escalar. Não esqueça, isso não é distribuído. Então, 2t ao quadrado vezes 1. Pronto, 2t ao quadrado. E os outros dois? Os outros dois zeraram. Né? Zeraram, sim. Então, vai ficar 2t ao quadrado. Perfeito. Qual a integral 2t ao quadrado? 2t ao cubo sobre 3. Variando de 0 a 1, na verdade, é f de 1 só, né? Que vai dar o quê? 2/3. Pronto. Então, 2/3 é o trabalho realizado aí, né? Por essa função ao longo desse segmento de reta, tá? 2/3 unidades de trabalho, né? Vamos ver aí mais um exemplo. Vamos lá. Esse exemplozinho aí, ele vai dar trabalho o cálculo da integral, né? É uma função também na sua forma vetorial y mais xj mais zk. Perfeito. Só que a curva parametrizada é 2 cosseno t, 2 seno t e t sobre 2. Certo? Muito bem. E agora? E agora é o seguinte, vamos pegar já a curva é essa, 2 cosseno t e 2 seno t e z sobre 2. Vamos já substituir a curva parametrizada na função. Então, quando eu substituir aqui é y, então fica 2 seno ti, aqui, ó, 2 seno ti. E aqui é x no j, então fica 2 cosseno t, ele aqui, ó. Né? 2 cosseno t, certo? E aqui t sobre 2 mesmo, né? Porque é zk e o k é t sobre 2, t sobre 2k. Ou seja, em forma de terna ordenada, fica 2 seno t, 2 cosseno t e t sobre 2. Pronto, tá aí. Esse é o f de r de t. Acontece o seguinte, que eu tenho que calcular o r' de t. Esse é o r de t, que é a curva. O r' de t, né? Qual é a derivada de 2 cosseno? Menos 2 seno. Né? Qual a derivada de 2 seno? 2 cosseno. Qual a derivada de t sobre 2? Meio. O que é que vai para a integral, professor? Para a integral vai isso aqui é a mesma coisa, né? Vezes isso. É o produto, é o integral desse produto. Do f de r de t vezes o r' de t. É essa integral aí que vai dar aí uma dorzinha de cabeça, mas a gente resolve, né? A aula anterior até tinha um erro ali de escrita, né? Mas o resultado final é o mesmo. Já corrigi. Então, é o seguinte, como é que ficou? Ficou o f de r de t, está aqui, 2 seno t, 2 cosseno t e t sobre 2, vezes a derivada, né? Que é essa aqui, ó, do r' de t, ela aqui é a derivada. Não é a derivada disso, não, cuidado, né? É a derivada disso, ó, né? É comum se confundir aí. Vezes a derivada do r de t, está aí. E agora, pessoal, agora produto escalar, ou seja, x com x. Quando eu distribuo isso aqui, vai dar menos 4 seno ao quadrado t, não é isso? É. Quando eu distribuo isso aqui, vai dar mais 4 cosseno ao quadrado t. E quando eu distribuo isso aqui, vai dar t sobre 4. Esse é o produto escalar. Quer dizer, o resultado do produto escalar é um número, né? Não é um vetor. E agora, professor? E agora? E agora nós estamos ferrados, porque aqui a gente tem cosseno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Se os dois fossem positivos, seria uma maravilha. Por quê, professor? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, mas aqui é negativo. Então não dá para fazer isso, né? Então eu fiz o seguinte. Eu escrevi o seno. Eu poderia escrever tanto o seno em função de cosseno, como cosseno em função do seno, né? Eu escrevi o seno. Vai, eu peguei o seno. Quem é o seno? O seno é 1 menos cosseno ao quadrado. Lembra disso? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno, na relação fundamental. Só que antes disso eu coloquei um 4 em evidência. Como eu coloquei um 4 em evidência, o cosseno era positivo, tá aqui, ficou aqui.
E o seno era negativo, ó. Tem que ter um menos aqui. E no lugar do seno, o que é que eu coloquei? 1 menos cosseno ao quadrado t. Mais t sobre 4, porque t sobre 4 não tem 4 vezes, né? Tá, perfeito. E agora? Bom, e agora vamos distribuir aí para ver, né? Quando eu distribuir isso aqui, o que é que vai dar? Né? Vai dar 2 cosseno, porque isso aqui dá 2, ó. Ó, né? Dá 2, certo? Dá positivo, então dá 2. E 2 vezes 4 é 8. Então, eu coloquei o 4 em evidência aqui. E aqui eu deixei 2, né? E aqui ficou menos 1, certo? Que distribuindo é menos 4, ó, né? Porque o 4 também faz parte do 1. Então, ficou 8 cosseno ao quadrado t menos 4 mais t sobre 4. Essa é a integral que nós temos que calcular. Então, eu já fiz uma transformação aqui, que foi sair do seno ao quadrado. Escrevi tudo em função do cosseno. Podia fazer o contrário também. Tá? Bom, e agora? Agora vamos calcular essa integral. Mas essa integral aqui também, é melhor separar ela aí em pedaços, né? Integral de uma soma das integrais. Perfeito? Então, eu fiz assim, ó, veja bem, vamos ver. Ela está escrita aqui em cima, olha ela aqui de novo. Eu fiz assim. A integral de menos 4, eu sei que é menos 4t. A integral de t sobre 4 é t ao quadrado sobre 8. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse pedaço separado e depois calculo esse. Já que tem trigonometria no meio, isso vai aumentar, né? Não é tão rápido. Essa parte aqui calculada, olha ela aqui, ó, eu chamei de 2, né? Aqui é 2. Menos 4 mais t sobre 4, dt. Isso é menos 4t mais t ao quadrado sobre 8, né? Que é a integral. Variando de 0 a π, né? O zero vai zerar, vai ficar menos 4π mais π ao quadrado sobre 8. Pronto. Esse aqui eu calculei, que é esse pedaço aqui, ó, né? Que é rápido. E esse pedaço vamos fazer aqui embaixo. Esse pedaço a batata vai assar. Vamos lá. 8 cosseno ao quadrado t, né? 8 cosseno ao quadrado t dt. Perfeito. Eu pus esse 8 lá para fora, em evidência. Eu só essas integrais de cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, não pense duas vezes. Saia do cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Ah, é. Cosseno ao quadrado, eu já escrevi isso para vocês umas 3 vezes em aulas anteriores. Cosseno ao quadrado de 1x é meio mais cosseno de 2x sobre 2. Eu só, se fosse seno ao quadrado, meio menos. Só muda isso. Aqui, ó, menos. Tá? Isso vem lá do arco duplo do cosseno. Qual é a vantagem aí? Que você está saindo do quadrado e escrevendo como uma soma. Para integrar é muito mais fácil. Então, no lugar do cosseno ao quadrado t, eu vou escrever 1 sobre 2 mais cosseno de 2t sobre 2. Perfeito. Pronto, agora fica fácil integrar. Fica, né? Vamos lá, integral de meio t. A integral do cosseno de 2t sobre 2, seno de 2t sobre 4. Né? Ah, quero ver. Então, deriva isso aqui, vê se não dá isso. Derivada do seno 2t, cosseno 2t vezes 2. Cancela o 2 com 4, dá cosseno 2t sobre 2. Tá vendo? Então, é isso, né? Porque, na verdade, deu 4 aqui, porque a integral do seno de 2t é cosseno 2t sobre 2, que é a derivada do conteúdo. E o 2 vezes 2 deu 4. Por isso que deu 4. Entendeu? E agora, meu senhor? E agora vamos fazer o seguinte, vamos já integrando, vamos distribuir. Aqui vai dar 4t, e aqui vai dar o quê? 2 seno t dt. 2 seno 2t dt. Não tem dt, já calculamos. De 0 a π. Eu sei que a integral não, desculpa, o seno de π e de 0 é 0. Ah, é? Seno de 2π é 0, que é a origem. Seno de 0 é 0, que é a origem. Então, na verdade, fica só 4π. A resposta dessa integral é 4π. E aí, bom, e aí que eu tinha essa integral um pedaço da anterior. Então, eu vou ter que somar as duas respostas. Essa primeira com essa segunda. Então, a resposta é a soma dos dois. E ao quadrado sobre 8. Né? Porque aí cancela aqui, acabou cancelando o menos 4π mais 4π. Né? Sobrou π ao quadrado sobre 8. Né? Então, essa aí deu um pouquinho mais de trabalho só na integral. Fiquem espertos aí. Tanto cosseno ao quadrado quanto seno ao quadrado saiam, entrem nessa soma aqui. Ó. Se for seno ao quadrado, meio menos, o resto é igual.
tá? Só muda o sinalzinho ali. Não esqueçam disso. Pessoal, exemplo 4 aí para a gente finalizar, com potências, tal, né? Para relembrar essas potências. Olha lá. Calcula a integral de linha sobre essa curva grama, né? Do campo f de xy igual a x ao cubo, y ao cubo i, menos y raiz quadrada de x, j. E a curva gama, já está parametrizada, t ao quadrado, vírgula, menos t ao cubo, em forma, inclusive, de vetor no plano, né? O que é que a gente tem que fazer primeiro? Vamos primeiro já calcular a derivada aqui da curva. Vamos lá primeiro, né? Tá, calcular a derivada disso aqui. Derivada de t ao quadrado é 2t. Derivada de menos t ao cubo é menos 3t ao quadrado. Já calculei a derivada. Perfeito. Vamos pegar a curva parametrizada e vamos substituir na função, né? Fazer o f de... Na verdade, você faz o f de gama t, né? Então, vamos lá. Pegar isso aqui e substituir aqui. No lugar de x vai entrar t ao quadrado, né? Então, fica t elevado à sexta, que é o 3 vezes 2. No lugar do y aqui, entra o menos t ao cubo. Então, fica 3 vezes 3, 9. 9 mais 6, 15. Então, menos t elevado à 15ª, tá certo. Vírgula. E aqui, no lugar do raiz do x, fica t ao quadrado. Então, quando simplifica aqui, sai t. E o y é t ao cubo, né? E menos com menos dá mais. Então, fica t ao cubo vezes t, porque o x sai aqui como t, né? Corta ao quadrado. Então, dá t à quarta, tá certinho. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Calculei a derivada da curva parametrizada, substituí a curva na função, fiz o f de gama t, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a integral desse produto. Só que eu vou fazer esse produto fora. Olha ele aqui feito, ó. Então, fica menos t elevado a 15, vírgula, t elevado a 4, que é aqui, ó, né? Vezes o R', 2t menos 3t ao quadrado. Quando eu faço esse produto, o que é que eu faço? Mantenho a base só no expoente, então vai dar menos 2t elevado a 16. E esse produto, menos 3t elevado a sexta, com t variando de 0 a 1. Bom, agora sim, agora vamos calcular a integral, né? Então, fica a integral desse resultado aqui, ó. Fiz o produto fora, para não ficar escrevendo toda hora integral, né? Pode fazer isso. A integral de 0 a 1, de menos 2t elevado a 16, menos 3t elevado a 6. Integral de t elevado a 16 é t elevado a 17 sobre 17, né? Integral de t a sexta é t a sétima sobre 7. Variando de 0 a 1. E agora, professor? E agora é o seguinte, veja bem. O f de 0 vai zerar, mas o f de 1 não. Quando eu ponho 1 aqui, t elevado a 17 é 1. Então, fica menos 2 sobre 17, né? Menos 3 sobre 17, na verdade. A soma dessas duas frações, porque vai ser uma soma, vai dar menos 65 sobre 19. Porque se eu achar o mínimo entre 17 e 19, 17 e 7, o mínimo é 119. 119 dividido por 17 dá 7. E 7 vezes menos 2 é menos 14. Então, fica menos 14 sobre 17. 119 dividido por 7 dá 17. 17 vezes 3 é 51. Então, menos 51. Menos 51, menos 14, menos 65. Está certinho. Menos 65 sobre 119. Entendeu? Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Na sexta-feira, nós teremos aí uma aula com mais exercício aí para dar uma reforçada, tal, né? E aí a gente trabalha mais exercício ainda, né? Para deixar vocês aí bem afiados, né? Entendeu? E, bom, e agora vocês podem tirar dúvida, né? A dúvida que vocês quiserem, tá? Fique à vontade, né? Só vou parar a gravação.